Olá, amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar do fundo imobiliário de papel Hedge Fund MCHF11 da Mauá Capital. E por que iremos falar dele? Exatamente porque ele ficou aqui em segundo lugar na nossa enquete de 2 semanas atrás sobre fundos imobiliários, e a partir desse vídeo a gente vai mudar a forma da escolha dos vídeos, dos próximos vídeos, como será escolhido os próximos vídeos. Então eu vou colocar aqui e mostrar para vocês como é que vai ser feito agora. Tá aqui um textinho que eu criei para mostrar a vocês. Ó, a partir dos próximos vídeos, começa com esse aqui hoje, não utilizaremos mais enquetes para escolher os próximos ativos. No caso agora, nesse vídeo aqui, se refere a fundos imobiliários a serem comentados. Agora você vai fazer um comentário. Você que está assistindo esse vídeo faz um comentário aqui e vai colocar um ticket de um ativo. Um ticket de um ativo que você quer que eu comente no próximo vídeo. No caso aqui, fundo imobiliário. A partir desse momento, os próximos interessados naquele mesmo ativo que você colocou, por exemplo, digamos que a pessoa primeiro viu o vídeo, é um fã do MXRF, ele coloca MXRF11. Aí, ele mesmo dá um like, é importante dizer isso, porque às vezes a pessoa não esquece, ele mesmo dá um like e outras pessoas chegam e dão um like também. Ticker com mais likes que eu vou fazer vídeo. Digamos que tinha MXRF e XPLG brigando ali. Um com 12 likes, o MXRF, e o outro com 11. Vou fazer do MXRF. Quanto mais tickers tiverem, mais difícil fica para um ganhar, né? Porque vão se dividindo, digamos assim, os likes. Mas é assim que vai funcionar. Digamos que tenha 5, 6 tickers, vai ficar menos likes para cada um. Se um pode ganhar com 2 likes, 3 likes, se os outros tiverem apenas um like ou 2. Então, se liga aí. É importante também, como eu falei, a pessoa que cria, coloca o ticker, já dá o like. Ele tem que dar o próprio like dele. Se ele não der o like, já atrapalha. Ele pode perder porque ele deixou de dar o like dele. Então, pronto. Vocês já estão sabendo como vai ser a partir de agora. Então, vem comigo, vem. No momento, a cota do MCHF11 está custando R$ 9,20. Nas últimas 52 semanas, ele bateu uma mínima recente de R$ 8,07. Ou seja, ele se valorizou bastante desde esse dia aqui até o momento. E nas últimas 52 semanas, ele teve uma máxima de R$ 9,87. Ele está relativamente ainda longe da máxima dele. E sim, meus amigos, vocês não estão vendo errado não. Ele é um fundo de papel que está com rendimento muito top nos últimos 12 meses, de 14,02%, isento de imposto de renda, é importante dizer isso. E não é todo fundo imobiliário que está com esse rendimento não, viu? Diga-se de passagem, isso é quase um rendimento de um fiagro. Não chega a ser do mesmo nível do fiagro, mas chega bem perto. Então, é um rendimento muito top. Lembrando que é um fundo de papel. Nos últimos 12 meses, está com uma desvalorização, apesar de tudo isso, desse DY bem alto, ele está com uma desvalorização de 3,06%. Aqui a gente vê que a máxima dele foi aqui, no dia 9/9/22. Nesse período aqui, mais ou menos que começou em final de julho, a maioria dos fundos imobiliários teve um aumento de valor e foi crescendo. A maioria até mais ou menos final de outubro. Você vê que ele não, ele já começou a perder valor aqui já no final de setembro. E aí ele foi caindo, mas se manteve mais ou menos estável aqui nesse pedaço. Aí aqui ele também teve um bom valor, mas teve uma queda gigante. Não sei exatamente o que aconteceu aqui. Depois subiu de novo, aí caiu de novo, subiu, até cair aqui no ponto que foi no dia 27 de abril, exatamente no meu aniversário, ele caiu para R$ 8,07. Só que isso aí foi no final do mês de abril. Eu já venho falando nos últimos vídeos que mais ou menos no iniciozinho de abril, lá pro fim de abril, todos os fundos começaram a se valorizar. A maioria. Principalmente o de tijolos. E aí você vê que ele começou a ganhar valor até chegar aqui, ó. Dessa mínima dele até o momento ele já se valorizou 14%, que é uma valorização muito top para um fundo de papel. 14% em pouco mais de um mês. Provavelmente, porque esse fundo aqui é um hedge fund, eu já falei. Aqui você vai ver que ele é considerado um fundo de fundo pelo site do Investidor 10. Ele é considerado um fundo de fundos, um FOF, porque ele tem realmente fundos imobiliários na carteira, mas só representa 23% do patrimônio líquido do fundo todo. Então ele não é um fundo de fundos, porque se fosse um fundo de fundo tinha que ter uns 80%, 90% da carteira dele tinha que ser outros fundos, e não é só 23%. Ele tem na carteira dele ativos físicos, tijolo. Então esse é um dos motivos que ele ter crescido. Mas como ele também é considerado como um FOF, tem essa questão também, os FOFs se valorizaram. Como ele também tem, dentro desses fundos imobiliários
que estão na carteira dele, cerca de 35% são tijolos, então ele também teve essa valorização por tabela, digamos assim, por causa das valorizações dos fundos que ele possui na carteira, além desses ativos de tijolos que ele possui também. Então isso tudo fez o fundo se valorizar bastante nesse último mês. Você vê que o valor patrimonial da cota é R$ 9,22, ou seja, o P sobre VP atual é de 1, ou seja, nem está caro, nem está barato, segundo esse indicador de valuation. E o fundo possui um patrimônio de cerca de 300 milhões de reais, o que me faz colocar ele na categoria de fundo imobiliário pequeno. Essa quantidade de patrimônio líquido na carteira eu considero fundo pequeno. 300 milhões, para mim, ele é considerado ainda um fundo pequeno. Mas mesmo assim, ele tem uma quantidade de cotistas bem interessante, 61.590. A gente vê que o dividendo distribuído por ele nos últimos 24 meses, em média, é praticamente 11 centavos. 10,7 décimos de centavo. Então é praticamente 11 centavos. E a liquidez diária dele é bem interessante. 1.335.000 é muito boa essa liquidez diária do fundo. A gente vê que ele está distribuindo feito um reloginho, 10 centavos todo mês, e esses 10 centavos no mês de maio representou um yield de 1,14%, que é um dividend yield muito top, mesmo considerando que ele é um fundo de papel que normalmente tem esses dividend yields maiores. E como eu falei, ele é um fundo de papel, mas ele se autodenomina hedge fund, que é um fundo diferenciado, porque os de papel normalmente eles têm tudo aplicado em CRI ou quase tudo em CRI, e tem mais alguma outra coisa. Ele não, ele tem uma parte em CRI, tem uma parte em fundos e tem uma parte em tijolos, como eu falei para vocês. E a gente vai ver isso tudo daqui a pouquinho no relatório do mês de maio, que é recentíssimo, né? Foi lançado semana passada. Aqui a gente vê que no ano passado, em janeiro, ele distribuiu 12 centavos, depois 11 centavos, depois 11 centavos, depois 11 centavos, depois 11 centavos. Você vê que é tipo um relógio. 11 centavos. Aí em julho, 12 centavos. Em agosto, 12 centavos. Nesse período vocês viram que ele cresceu. Aí ele 11 centavos. Olha, o pessoal já deve ter desmotivado, já começou a vender nessa época. Aí depois 11 centavos, 11 centavos, 11 centavos. E esse ano, 10 centavos em janeiro. Olha aí, 10. Aí o quê? 10. Aí 10. Tá entendendo por que ele bateu aquela mínima em abril? 10. Ou seja, foram 4 meses pagando 10 centavos todo mês. Um fundo que o pessoal tinha ficado mal acostumado de receber nessa faixa aqui de 11, ó. Você viu que no ano passado ele passou quase o ano todo pagando 11. Quando não foi 11, foi mais. Foi 12, 12, 12. Foram 3 meses pagando 12 e 9 meses pagando 11 centavos. E nesse ano de 2023, são 5 meses já distribuindo apenas 10 centavos. Isso é um dos motivos dele ter perdido valor e chegar daquele valor de R$8, ele estava bem abaixo do valor patrimonial dele. Nesse momento que ele bateu R$ 8,07, ele estava com um P sobre VP de 0,88, ou seja, estava com 12% de desconto. Quem comprou naquela época se deu bem, né? Agora ele já se valorizou cerca de 14% dessa mínima de R$ 8,07 para esse momento de R$ 9,00 e pouco. Passando aqui para o site do Investidor 10 para mostrar mais detalhes. Ticker do fundo é MCHF, exatamente porque é Mauá Capital Hedge Fund de investimento imobiliário. Ó. É um hedge fund, só que aí aqui, colocando em português, né? Fundo. Ele tem uma taxa de gestão aqui, segundo o Investidor 10, é diferente lá no relatório, 0,95% ao ano. Aí não fala em cima de quê, do que, é que esse cobrado esse 0,95. Aqui ele já mostra um valor de cotista diferente. A gente não sabe qual está mais atualizado, se é aqui no Investidor 10 ou no Status Invest. Lá mostra 61 mil, aqui mostra 59 mil. Aqui mostra a quantidade de cotas emitidas, 32.307.000. Aqui o valor patrimonial da cota a gente já viu, o último rendimento a gente já viu. E também o valor patrimonial a gente já viu. Isso aqui está tudo igual a do Investidor 10. Agora vindo aqui para o relatório do mês de maio. Como eu falei para vocês, mês de maio de 2023 do fundo, lembrando que isso aqui se refere aos pagamentos feitos em maio, mas com os valores do mês de abril. A gente vai ver vários valores do mês de abril que eles recebem o dinheiro em abril e fazem a distribuição de rendimentos em maio. Então aqui fala que o número de cotista é 61.590, então tá diferente lá do Investidor 10, mas isso aqui era no final de abril. Detalhe, final de abril. Valor patrimonial a gente já viu. Aqui é o valor patrimonial da cota. A gente vê que a liquidez média diária dele no mês de abril foi 1,2 milhão, um pouco acima daquele valor que a gente viu no Status Invest. No momento de fechamento do mês de abril, a cota dele já estava valendo 8,18 e a gente já tinha visto que o dividendo tinha sido 10 centavos. Aqui a gente
gente vê que o IPO do fundo é relativamente recente, ele está completando agora, no mês que vem, 2 anos na bolsa. Aqui a gente vê que o fundo possui 3 taxas, uma de gestão, que é 0,77% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, aqui ele deixa claro, lá no Investidor 10 não deixava, 0,18% de taxa de administração sobre o patrimônio líquido do fundo também, e ele tem uma taxa de performance que é 20% sobre o que exceder a variação do IFIX. Comentário do gestor. É sempre interessante a gente ver os comentários do gestor, porque isso aqui muda mês a mês. Com relação à distribuição referente ao mês de abril, mas que foi paga no mês de maio, como eu falei, esse é o relatório mais recente, que foi divulgado no final do mês de maio, agora outro relatório só no final do mês de junho, ele pagou 10 centavos por cota. A gente viu que desde janeiro ele está pagando 10 centavos por cota, isso não é novidade nenhuma, é 10 centavos todo mês. Isso dá um rendimento de 15,7%, mas ele baseado num valor de cota de 8,18. No momento está menos, está 14 e pouco, porque o valor da cota subiu para R$ 9,20. Nesse mês de abril, o MCHF não sofreu alterações relevantes. O fundo continua com a carteira alocada de maneira diversificada em diferentes estratégias através de ativos resilientes e que seguem performando da maneira esperada. No caso dos ativos de crédito, as CRI, crédito de recebíveis imobiliários, todos os ativos seguem 100% adimplentes, ou seja, todos os devedores das CRIs estão pagando 100% em dia. A taxa média da carteira é essa aqui. A taxa média ponderada é IPCA mais 11%. Você vai ver que ele é um fundo 100% atrelado ao IPCA. Vários fundos atualmente estão se dividindo. Fiagro, por exemplo, é 100% CDI, a maioria. Às vezes tem alguma pequena parcela de IPCA. Esse não, é 100% IPCA. Muita gente gosta que seja 100% IPCA. Odeia ser 100% CDI. Um pessoal também que prefere que seja algo mais meia-meia, tipo 50% para CDI e 50% para IPCA. As 3 estratégias deles são essas aqui, que eles chamam estruturados. Você vai ver o que são os estruturados daqui a pouquinho. Esses estruturados se referem a cerca de quase metade do fundo, 48% do fundo é nesses estruturados. Aí ele tem mais esses de crédito, que são os CRIs, são 25% do fundo, e tem mais esses fundos imobiliários líquidos, que são cerca de 23%. Aí ele considera aqui os valores das taxas anuais. Outra coisa importante falar sobre esse guidance aqui é que 14% do patrimônio do MCHF estão alocados em estratégias que envolvem desenvolvimento de ativos para posterior ganho de capital. É nessa aqui que estão os estruturados, ó. Os estruturados é exatamente isso aqui. Então, eles querem vender e ter ganho de capital. Esses ativos estão em processo de maturação, ou seja, eles estão ainda em desenvolvimento. Basicamente é isso. E por isso, eles não pagam rendimentos mensais. Ou seja, o fundo não está recebendo nada disso aqui. Quando ele receber, colocar a mão nisso aqui, provavelmente os valores que estão distribuindo vão crescer. O que significa que o atual patamar de dividendos representa cerca de 86% do fundo. Ou seja, exatamente, ele retira os 14% que ainda estão em maturação. Vai vir com o tempo. E no primeiro semestre de 2023, não esperamos nada em relação a esses eventos. E o patamar deverá ser mantido entre 9 centavos e 11 centavos por cota. Ou seja, eles já esperam até o final de junho que nada disso aqui, desses em processo de maturação, sejam recebidos e sejam compartilhados com os cotistas. E tem essa faixa aqui entre 9 centavos e 11 centavos. E eles estão pagando 10 centavos, né? Faz um reloginho, 10 centavos todo mês. Aqui nesse movimentações e asset allocation, a gente vê que, ó, no finalzinho aqui, ó, março, abril, ele tá com 4% em caixa, tem um pouquinho de caixa. Aí você vê que tem 11% em fundos de tijolos e mais 12% em fundos de CRI. Ou seja, fundo de papel e fundo de tijolos. Ele tem no total 23%. E aqui 26 e 25, 48 e 48. Isso aqui são os CRIs que o fundo possui e aqui aqueles estruturados que são quase metade do fundo. E dentro desses 48% tem aqueles 14% que estão em processo de maturação ainda. E aqui ele fala o que aconteceu durante o mês com cada um desses ativos aqui. E eu não vou ler para vocês porque se você olhar com atenção, aí ele vai dizer: não ocorreram movimentações relevantes. Não ocorreram movimentações
movimentações relevantes. Não ocorreram movimentações relevantes. Então, não vamos ler isso aqui. Se você quiser, você lê. Aqui ele mostra a DRE do mês de abril, né? Que se refere a esses rendimentos pagos em maio. Aí a gente vê o seguinte aqui. Vamos lá, interessante isso. As receitas dos últimos 6 meses, de novembro até abril. Aí você vê as despesas embaixo. É uma DRE bem legal, eu acho. Aí tem o rendimento, ou seja, o resultado. Ou seja, o lucro obtido pelo fundo nesses meses. E aí você vê quanto isso equivalia por cota. Ou seja, em novembro 11 centavos, aqui 12 centavos, e aqui 10 centavos, 9 centavos, 10 centavos, 10 centavos. Isso aqui foi pago em maio, ó, lembra? Ó. Então esse aqui de dezembro foi pago em janeiro, esse de novembro foi pago em dezembro. Só que isso aqui é o valor por cota do lucro obtido no fundo. Só que não é esse que valor que foi pago, presta atenção. O valor pago é esse aqui, ó, de baixo. Ou seja, este de novembro foi pago em dezembro, foi os últimos 11 centavos que o fundo pagou, e a partir de então, ó, 10 centavos, 10 centavos, 10 centavos, 10 centavos. Só que aqui nesse mês ele recebeu 12, ou seja, ele guardou 2. Só que aqui, ó, recebeu 10 e pagou 10. Aqui ele recebeu 9 e pagou 10. Ou seja, é como se tivesse 1 centavo daqui desses 2 que ele guardou, ele usou para completar isso aqui. E depois, ó, 10 centavos recebido, 10 centavos pago, 10 centavos recebido, 10 centavos pago. Ele basicamente está pagando 100% do valor recebido e não os 95% que são por lei exigido, né? Aqui tem uma lista de todos os ativos, o portfólio do MCHF. E a gente vê aqui a divisão, ó, da classificação e estruturados, é uma daquelas estratégias. Créditos são os CRIs que ele possui. Estruturados, a maioria são tijolos. E aqui são os fundos imobiliários que ele possui em carteira. E aí ele divide entre CRIs, ou seja, papel e tijolo. Papel e tijolo, papel e tijolo. Aqui do lado ele coloca quais são os CRIs aqui, ó. Do lado e aqui, do lado também. Aqui ele mostra como é o tipo de retorno, qual o valor em milhões e o percentual em relação ao portfólio da carteira. Ou seja, a maioria, a maior parte do fundo está aqui. Quase 34% em um outro fundo da Mauá, MCHY, que é exatamente Mauá Capital High Yield. É um fundo perigoso, né? High Yield, quer dizer, esses High Yield são de mais alto risco, que normalmente geram uma taxa mais absurda. Realmente essa taxa dele é alta, IPCA mais 12%. Cerca de 1/3 do fundo está todo alocado nesse fundo da própria Mauá. E ele é classificado aqui como estruturado. Fora esses, para completar o portfólio, tem mais esses aqui embaixo. Então tem mais esses fundos imobiliários na carteira, tem mais um estruturado aqui da Mauá, tem mais um CRI e outros fundos imobiliários listados que são menores. E aí por isso ele fica só outros. O interessante é que ele não mostra quanto ele tem em carteira aqui, né? Isso é interessante, ele não mostrou quanto é que ele tem em carteira. Deveria estar, né, o valor que ele tem em carteira, mas não mostra. Aqui, se você quiser, você dá uma pausazinha para ler, eu não vou ler. Aqui são 5 ativos estruturados do fundo. Com exceção desse aqui, que é exatamente aquele fundo imobiliário high yield, os outros 4 aqui são fundos de tijolos. Então aqui ele tem 10 unidades residenciais, são aqueles que ele falou que está em processo de maturação. Se você somar, vai dar 14% aqui, ó. 8% da carteira, 4,4%, 1% e 0,8%. Você soma aqui, vai dar basicamente 14%. Esse aqui, ele investe em imóveis urbanos e de varejo, por isso que é um Mauá renda urbana. Esse aqui tem permutas residenciais, né? Isso aqui são aqueles que ele falou que está em maturação. Ele não está recebendo nada, o fundo não está recebendo nada de nenhum desses aqui. E ele ainda tem esse Blue Cap Desenvolvimento Logístico, que se refere a um valor de 3 milhões de reais, por isso que é bem pequeno aqui, 0,8%, de um galpão logístico lá em Minas Gerais. Então esses são aqueles que ele não está recebendo dinheiro. Esse aqui ele já recebe, né? MCHY, que é um high yield. Esses são os 5 ativos que ele possui em carteira, que são CRIs. Quase cerca de 25% do valor também da carteira. E aqui no final ele mostra a lista de fundos que ele chama de fundos líquidos e mostra aqui o detalhamento em termos percentuais do total do fundo. Então o que ele tem mais na carteira é o TGA. São quase 3% do TGA. E aí vai mostrando todos os outros e tem aqui um outros no final, que ele não especifica quem são esses outros. E aí ele mostra que desse percentual aqui da carteira, que totaliza cerca de 23% do fundo, metade, mais da metade, um pouquinho, é só de fundo de papel, recebíveis imobiliários. Aí, como eu falei para vocês, tem mais cerca de 36% que são de tijolos, que são 1% de shopping, 10% de logística, 11% de renda urbana e mais 14% de lajes comerciais. E tem esse híbrido aqui, que esse híbrido, para quem não sabe, né, é tipo uma mistura. Tem tijolo e tem papel junto no mesmo fundo imobiliário. Então não pode dizer que é tijolo aqui e nem papel, é uma mistura, é um híbrido por causa disso. Eu espero que vocês tenham gostado, meu amigo. Quem gostou já sabe, se não for inscrito,
se inscreva agora, deixa aquele likezão e ativa o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!